traz uma proposta, Lauro, do que a gente chama de como conectar as ações na vida da igreja. Que eu vou te falar, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Eu mandei para vocês um link de domingo, não sei se vocês viram lá, não sei se eu mandei no grupo, acho que não. Eu estava numa igreja batista, lá em São Paulo, e o ano passado, Edmar, eles receberam em todos os cultos, me parece que eles têm 3 cultos no domingo, receberam 1.000 e poucos visitantes. Toninho, você que é bom de conta, se você coloca aí 4 domingo por mês, vai dar 48 domingos? Isso, né? E se você coloca aí 3 vezes 48, que são 3 cultos, vai dar ali 150 quase, né? Cultos. E se dividir os 1.200 por 48, dá quantas pessoas por culto? Coloca 1.200 dividido por 48, né? Gente, é muita gente, né? Sim. Ah, é verdade, desculpa. Verdade, são 3 vezes 48, né? Que vai dar, pode jogar 150, 1.200 dividido por 150. É um número de visitantes muito grande. É uma igreja batista, fica na Avenida Sabará, na Zona Sul. São Paulo. Mas eu estou contando isso, não é nem para falar dos visitantes. 8 pessoas candidatas. É bom. 8 pessoas. É excelente, né? Excelente, ok. Mas ele está, Giovanni, num ambiente ali onde teve alguns colapsos. A do Gondim, por exemplo, a igreja do Gondim, que fazia culto com 3.000 pessoas, teve que sair do prédio, vender o prédio por 20 milhões, pode dizer que eu sei de tudo e os dados, né? Vendeu por 20 milhões e teve que alugar um espaçozinho bem pequenininho, afastado lá da Zona Sul. Está fazendo culto com 100 pessoas. Então, ele recebeu muita gente vindo da Bethesda, vindo dali do Gondim. E teve outras igrejas ali, mas na verdade eu só estou contando isso para dizer que eles têm um problema, que eu estou tentando ajudá-los, sobre conectar as ações dos integradores, que faz o primeiro contato, Walter, com o discipulado. Eles não conseguem, não estão conseguindo. Aí eu fui lá, no domingo, eu estava lá, Neuza, e aí tive o privilégio de fazer uma trilha e ajustar, e agora eles estão bem animados. Hoje mesmo já recebi um áudio do Júnior, que é o que cuida da parte dos novos, dos visitantes. Estão muito animados. Então, eu conto isso para dizer que a gente precisa tornar a nossa igreja um tanto quanto orgânica, onde as conexões estejam conectadas. Conexões conectadas. Ações, né, conectadas. Então, o nosso encontro hoje é o 6º encontro. Todo mundo abriu a apostila aí? Já deram boas-vindas para o Arnildo? Não. Arnildo, acho que o pessoal não está muito corintiano, não. Fala nisso e o Corinthians. Tá feio. Feio? Tá quebrado. Você é corintiano, né, Arnildo? Não, sou colorado. Colorado. Tá feio também. Tá feio também. Mas tem jogo atrasado, né? Mas o que é isso?
Então, gente, a ideia, Neuza, da gente fazer essa conexão das ações, eu estou traduzindo, tá? É que é o grande desafio. E aí, o que a gente fez? A gente criou, tá, Kemi, uma espécie de... Não é trilho, a gente criou uma espécie de conceito para ajudar isso. E a gente tem chamado isso de regra 14.14. É frescura, né? Na verdade é Gênesis 14.14, tá? É que o pessoal fica inventando as coisas, mas é só isso. Gênesis 14, capítulo 14, versículo 14, que eu estou chamando de regra 14.14. Mas você pode adotar isso na sua paróquia. Você entendeu? Você pode adotar. E aí a gente está chamando isso do quê? A gente está chamando isso de processo, ok? Essa é a questão que a gente está chamando. E aí eu queria, o José já abriu a Bíblia aí, que é o único que leva a sério as coisas aqui, né? Ele foi me pegar cedinho lá na rodoviária, amando do Adivanil, que senão ele não ia. Ele falou que não iria se você não mandasse. Eu perdi até o horário, quando ele chegou já com guarda-chuva, café quentinho, assim, não. Tudo... Você lê, pastor? Gênesis 14, ouvindo Abraão, e seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ok. É um texto narrativo, Lauro, que a gente precisa tomar as frases e ressaltar os princípios que tem ali. Uma coisa que cada um de nós precisamos verificar é que tem um contexto, né? E o contexto é semelhante à vida de igreja, ok? E dentro da ideia do contexto, o que você tem? Você tem um projeto. Pode olhar que imediatamente fica explícito a ideia de um projeto, que é um projeto de libertação. Eu sou da opinião, Edmar, que a igreja, 80% da igreja deveria acontecer a partir de projetos, não a partir da rotina. Você entendeu? Porque, de modo geral, é o contrário. Se vocês olharem, mais de 80% da igreja é rotina. Vamos imaginar o culto de domingo, dentro da nossa tradição, é uma rotina. Mas por que não é uma ferramenta de um projeto maior? Por que esse culto de domingo, ou de sexta, ou não sei de que dia, não é uma atividade dentro de um projeto? A gente nunca pensa nisso, porque senão fica aquela rotina horrorosa, né? Você entendeu? Eu tenho um amigo que é tão, assim, irreverente, que ele diz assim: José, que os cultos da minha igreja estão tão ruins, que até o anjo da guarda fica lá na porta, não entra com os crentes. Olha, como é que se diz um negócio desse? Mas é o caso dele, aí a gente não pode, né? Esse é o otimista. O bicho é horroroso. Até o anjo da guarda. Mas vamos lá. Eu queria que vocês pensassem esses dois quadros, antes da gente entrar para a questão prática. O primeiro quadro, vocês estão enxergando aí, né? O processo, que é o gráfico. Esse é o primeiro quadro. O segundo quadro vai aparecer na letra B. É como se fosse assim, ó, o primeiro quadro, ele é o conceito, o segundo quadro
é a ilustração, aí depois nós vamos para a prática. Como fazer essas coisas funcionar, tá? Vamos lá. Então, o que você verificou aqui? Você tem uma frase aqui, correto? Do texto que o José leu. Só que, Neuza, o que eu fiz? Eu não peguei as frases na sequência que apareceu no texto. Eu peguei elas na sequência lógica dos eventos. Ok? Então, qual a primeira frase? Nascidos em sua casa. Isso. Aí pode observar que essa frase aparece no meio do texto. Mas o certo ela aparecer no começo, porque começa com o começo. E a segunda, José? Obrigado, a gente aguarda. Mais capazes. Ok? E a terceira? 318. Olha aí, ó. Se você não tem uma ideia para fazer uma campanha, ninguém nunca teve. Você pode usar. Ah, já? Rapaz, mas esses caras são rápidos demais. Ok. Então, a Universal já teve. Os caras participaram dessa aula. Eles. Muito bem. Então, qual que é a ideia? Gente, agora nós vamos olhar o conceito. Tudo bem? Então, qual que é o conceito ou o princípio aqui? Você quer efetivamente trabalhar projetos duradouros e efetivamente produtivos? A primeira coisa, você não passa por ali, rapaz, ou por lá, mano. Vamos lá, difícil, né? A primeira coisa, difícil, né? Sei que vocês sofrem aqui na renovada com ele. Então, a primeira coisa que aparece aqui dos nascidos em casa é o seguinte: parta da ideia de que é um projeto, e o projeto é libertação. E o que está por trás é a montagem de um exército para ir libertar a pessoa, tudo bem? Para compor o exército dentro da regra de guerra, a pessoa tinha que ter em torno ali de 18 anos ou mais, tá? Se você chega em algumas culturas até 21. E quando ele diz nascido em casa, então você tem um relacionamento de pelo menos 18 anos. E não é só relacionamento social, mas relacionamento orgânico com as famílias, com a convivência. O negócio é bem profundo. Então, qual o primeiro princípio? Relacionamento sólido. Você entendeu? Sólido. Agora, relacionamento sólido, Lauro, necessariamente não tem nada a ver com cronos, com a cronologia. Você pode ter um relacionamento sólido com alguém de 1 ano e ser sólido, e com 20 anos não ser sólido. Por isso que a gente tem que entender que o conceito aqui, Toninho, é o sólido e não o tempo. Ele tinha talvez as duas coisas: o tempo e o sólido. Você entendeu? Por isso que a gente tem que fomentar os relacionamentos. Você tem que criar atividades e ações para fomentar isso, como Jesus fez. Em 3 anos ele matou a pau. Mas olha a coisa que interessante, né? Vocês já ouviram isso, eu vou repetir. Jesus ficou 3 anos com os discípulos. Só que ele andou 1 ano e meio, e aí depois é que ele formalizou o grupo. Então, 1 ano e meio era um período de solidificar, fazer a coisa ser consistente. Aí depois, então, ele formaliza. Aqui nós temos Marcos capítulo 3, ele formalizando. Aí ele ficou mais 1 ano e meio só
com aquele grupo de 12, né? Pegaram o raciocínio? Então é possível, num tempo curto mas você precisa, Walter, ter um projeto de igreja. E o projeto de igreja não é renovada, não é, batista, não é, isso é denominação, não tem nada a ver. Eles nem sabem o que é esse negócio de projeto de igreja. Só a Divani que sabe. Vamos lá. O segundo, qual que é a segunda coisa? Mais capaz. Mais capazes. Aí está quem? Como é que eu sei que são os mais capazes? Então tem duas coisas. Uma é que eu parto daqui. Eu só sei que ele é o mais capaz porque eu tenho um relacionamento sólido. Só que tem outro detalhe, Arnildo, que não quer dizer que ele é capaz. Ele é o mais capaz para aquele projeto. Você entendeu? O meu projeto é o quê? Guerra, libertação. Então eu não vou escolher o cara que é especialista em como criar galinha. Não é verdade? Mas eu vou em algumas igrejas e vejo isso. O cara tem um projeto para enfrentar o Putin, né? E leva lá o cara do batuque, do louvor da igreja. Nada a ver, não sabe nem do que está se tratando. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, o princípio, Toninho, é capacitação intencional. Intencional. Isto significa o quê? Quando a gente fala de capacitação intencional, implica no seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas na minha igreja, e o Toninho é prova disso, faz os encontros de treinamento. Aí leva líder de mulher, líder de homem, líder de louvor, líder não sei do que, líder, né, e faz aquele evento lá. Aí eles terminam, normalmente é um sábado, né? E aí eles dizem que treinaram as pessoas. É mentira, porque a capacitação, ela precisa ser intencional. Por exemplo, Anildo, quem é o goleiro do Internacional? Não estou conseguindo lembrar. Rocher, é o quê? É o do Uruguai? Vocês acham que o treinamento dele é o mesmo do treinamento do zagueiro ou do atacante? Não é específico. Os treinamentos eles têm que ser específicos. Você não pode jogar todo mundo numa sala só, porque você fica coçando onde não está coçando. Você entendeu? Aí você diz, não, mas eu não tenho tempo para treinar individual, então não é treinamento. Então fale que você encheu linguiça. Não é treinamento. Treinamento ele é personalizado. Por quê? Porque eu quero os caras para a guerra. Eu não vou treinar eles como criar galinha. É para a guerra. Outra coisa, Lauro, tem uma frase no livro de John Maxwell, que é um provérbio, me parece que é um provérbio judaico, que eu amo. Não é do John Maxwell, mas está num livro dele que eu li. Abre aspas. Quando a oportunidade chegar, é tarde demais para se preparar. Fecha aspas. Quando a oportunidade chegar, é tarde demais para se preparar. Então, a coisa mais esquisita que a gente vê na igreja é que surge a oportunidade, aí vamos treinar as pessoas. Aí pede a oportunidade e fica dizendo que o diabo está solto. Ah, o diabo está solto, esse pessoal não quer. Por isso o treinamento tem que ser intencional mesmo. E antecipar. O propósito, então, o preparo
Exatamente. Olha, o Toninho já está captando, vocês estão perdidinhos aí, mas o Toninho já captou a mensagem. Você entendeu? Você entendeu, Advanil? Fazer a nossa parte e não jogar a culpa no capiroto. Exatamente, viu? Ele nem está aqui, está mais. Chegou agora, está mais antenado que o Walter. Já quer dar pitaco, só porque está na igreja dele. Né? Acha que manda. Você entendeu? É muito interessante. Eu lembro do meu mentor, né? Meu discipulador, e é impressionante. Isso não faz dele um cara não chato, né? Ele continua chato, vai morrer chato. Mas vamos falar bem da gente, né? Ele pensou em alcançar o Brasil com a proposta do discipulado, etc. E ele investiu em pessoas improváveis. Tá? Eu lembro do Joaquim Cantagalli, de BH, né? Ele investiu naquele camarada e o Joaquim Cantagalli nunca andou com ele. Eu fiquei tão triste, né? Foi na mesma época que eu comecei. Circunstancialmente. Ele investiu num outro sujeito, Joaquim Cantagalli é de BH, de outro sujeito, e o camarada andou com ele bem pouquinho tempo. Você entendeu? Mas ele investiu. Ele pegou uma meia dúzia de cara e tem o último projeto que eu fiz com ele foi a Bíblia de estudo. Falando nisso, Anildo, você já viu a Bíblia de estudo do discipulado? Não? Poxa, ninguém tem aí não, né, para mostrar. Mas você quer pagar e eu levo quando eu for lá. Você paga adiantado. Não. Aí, mas Giovanni, foi o último projeto que a gente fez junto, né? E aí, mas volto a dizer, um projeto. E aí eu fiquei assim, poxa vida, olhando na história, né? Ele investiu nessas pessoas e eles não conseguiram caminhar por circunstância. Não foi que nenhum nem outro não quis, não deu certo. Não, é circunstância mesmo. Mas outros, aliás, até hoje estão caminhando com ele. Outros, como eu, foi um período, né? Trabalhei em cima de projetos, bem pontual, e cumprimos a nossa missão. A Bíblia de estudo do discipulado, por exemplo, já está traduzida em espanhol. Imagina o impacto que isso tem no mundo, né? É muito forte. E deve ter iniciado já a tradução em inglês. Então, fazer o quê, né? Chato. Então, a capacitação intencional, ela é um baita de um investimento antecipado. Então, o que você quer? Treine as pessoas hoje. Não tenha pressa. Você entendeu? A terceira, José? 318. Olha que coisa interessante. Por que, Neuza, o número está quebrado? Porque o Moisés que fez a escrita não arredondou. Porque se ele arredondasse, ninguém ia saber. Se ele dissesse assim, 310, 320, 300, ele poderia arredondar para onde ele quisesse. Mas não, 318 é porque o número é exato, no sentido da seleção. E aqui, Toninho, novamente. E aqui, Toninho, é o que a gente chama de seleção criteriosa. E vocês devem já entender que quando eu falo criteriosa, é por conta que o projeto era para a guerra. Então, os critérios, Lauro,
tinha a ver exatamente com a demanda, com a batalha. Você não vai escolher alguém que não sabe guerrear. Tinha que ter o perfil, né? Tinha que ter o perfil. A gente A pessoa é muito boa, mas o perfil dela não é para aquilo. é boa para outra coisa, né? Você entendeu? É boa para outra coisa, menos para aquilo. E aí, Toninho, às vezes a gente se perde, porque a gente coloca a pessoa certa, mas no lugar errado. E começa exatamente com a falta de leitura aqui do relacionamento sólido, e aí a gente não coloca a pessoa na sala correta e por isso não tem critério. Essa semana alguém me perguntou, Josi, eu preciso selecionar X número de pessoas. Eu digo, ok. Quais são os critérios? Ele diz, não, sendo uma bênção para mim já está. Eu digo, não quero nem falar contigo. Defina o seu projeto, estabeleça os critérios e ache as pessoas que se encaixam. E às vezes o pastor é a pessoa menos indicada para fazer esse tipo de trabalho, porque o pastor normalmente não tem noção, às vezes, né, de fazer, Toninho, essa avaliação a priori para selecionar as pessoas. O pastor sabe pregar muito bem, sabe fazer visita, mas não tem noções administrativas, de gestão. Então, coloca as suas ideias, acha alguém na igreja que é bom nisso e te ajuda. Outro detalhe muito interessante, Arnildo, é que normalmente a gente fala que as pessoas, não tem gente na igreja. A gente tem 50 pessoas, membros da igreja, eu não tenho ninguém, a minha igreja... Não, gente, você tem tudo que você precisa hoje. Você tem tudo que precisa, porque Deus dá tudo que você precisa. Você tem 50 pessoas, você já tem tudo que você... Só montar o quebra-cabeça. Essas variações, o pessoal realmente é muito difícil até de fazer, porque você tem que ter ferramentas para isso. Quando eu fiz uma formação de coach, foi muito interessante, o que mais potencializou, eu não sou coach de público, eu quero palavra, não tem nada a ver essa ideia de coach, mas o que me chamou muita atenção, o que me ajudou demais, foi exatamente as ferramentas de avaliação. Sim, são muitas ferramentas. exatamente. Exatamente. Boa. E as ferramentas são excelentes porque elas te ajudam é um caminho. Elas não são sagradas, elas são meios. Você entendeu? Então você tem o relacionamento sólido, que é o ponto de partida, não é tudo. Depois você tem que fazer a capacitação, aí já é bem pragmática. Aí você tem que basear, você tem que fazer uma seleção criteriosa, você tem que ter os critérios, tá? Eu acho muito legal quando um técnico assume um time e às vezes eu sei disso porque eu já vi entrevistas a esse respeito, ele chega para a direção do clube e diz assim, eu preciso de um zagueiro. Aí estabelece as características. Eu quero um zagueiro esquerdo, meio líbero. Ele detecta que o time dele não tem, né? Esse sujeito, né? Um zagueiro que joga de lateral, um zagueiro que pode, como líbero, ele pode fazer o meio do campo com a 8, até com a 10. Hoje está assim, né? Você sabe, né? Não sei se vocês lembram do Davi Luiz, na época áurea dele, antes do 7-1, ele era um zagueiro, quarto zagueiro, e que avançava. Tinha hora no ataque, ele estava lá. Ele corria bem, né? Ele é bem... Era para driblar, não era muito bom, mas ele corria bem, ele avançava bem. Eu lembro que eu não sei se ele estava no Chelsea,
e foi para o Paris Saint-Germain, ele foi escolhido para o inverso, devido ao perfil dele. Ele entrou nos critérios. Interessante, né? E volto a dizer, na sua igreja tem de tudo. Tudo que você precisa. Está lá já, para o projeto que você quer. A última... Fez sair, tá? Fez sair. Agora é interessante que tem traduções, Walter, que diz que não aparece a palavra fez sair. O Abraão, ele saiu junto. Mas tanto faz o fez sair como ele sair junto, quer dizer a mesma coisa. Porque ele sai junto, mas ele não sai para guerrear, ele sai para coordenar. Então, como coordenador, ele fez sair, ele delegou. Então, é o que a gente chama de delegar com propósito. Você entendeu? Delegar com propósito. Qual o propósito? Libertar. Quer dizer, é libertar. Ok? Neuza, um comentário assim, digamos assim... Primeiro, o que chamou mais sua atenção no processo? Pode ver que parte daqui, como diz um provérbio hebraico, né? Entre a teoria e a prática se gasta muita sola de sapato. Porque daqui até lá se gasta muita sola de sapato. Mas esse é o que a gente chama do trilho, tá? Para fazer a conexão das ações. É o processo prático. O que chamou sua atenção nesse primeiro momento? Capacitação intencional, porque é o que mais requer o tempo e a gente quer sempre reunir para ganhar tempo e não estamos perdendo tempo. E a gente quer a gente quer que chegue pronto. Vocês perceberam que todos nós queremos que chegue pronto? A gente quer que chegue pronto. A mentalidade dos pastores, cara, eu fiquei muito chateado. Eu vou só contar aqui. Na verdade, eu me irritei. Raramente eu me irrito. Eu sou um cara muito manso. E aí, eu não vou dizer aonde, mas é uma pastora metodista, pena que o Gladys não está aqui queria saber quem era. Ela assumiu uma igreja faz uns 3 anos. E ela saiu lá de uma igreja matriz, uma igreja sede, que para ela estava tudo prontinho, porque ela não capacitava ninguém, não era pastora, as coisas fluíam, o pastor que pagava o pato, né? Que fazia a coisa acontecer, e na cabeça dela a igreja era aquilo, ela viu o mundo colorido. Tudo prontinho, tudo funcionando, tá? Ela saiu desse contexto e foi assumir uma igreja quase com ninguém. E o que ela espera? Que chegue lá, todo mundo esteja prontinho, com tapete vermelho para ela entrar, e ela construir esse raciocínio. E aí, quando a gente começou a caminhar do ano passado, de repente, quando era colocada uma coisa que todo mundo estava girando, ela dizia, não, na minha não funciona, na minha ninguém quer nada. Aí foi me irritando. Aí um dia eu disse, você sabia que você tem que preparar as pessoas? Mas ela não ouviu, porque ela já estava uma estrutura da mente organizada, cristalizada, ela não deu a mínima. Aí ela disse, mas eu percebi, tá. Aí passou uns 6 meses, eu chamei aquela pastora e digo, vamos conversar, agora eu vou repetir quantas vezes for necessário. E diz, olha, a igreja funciona assim,
Aí eu dei meus exemplos, olha, aconteceu assim, demorou, as pessoas não respondiam, e vai só alguns deles responderem, e às vezes, parcialmente, você tem que trabalhar com o que você tem. A tua realidade é uma realidade pior do que a de todo mundo, é verdade, mas isso não quer dizer que não vai surgir, né, com seu empenho ali, não vai surgir alguma coisa. Gente, quando começou a cair a ficha, ela entrou em desespero. Qual o desespero dela? Eu não sou capaz de fazer isso. Aí quer entregar a igreja. Eu digo, não, agora não. Mas ela não sabia que era assim. Digo, vou te meter a mão na cara. E é que eu sou manso. Né? Tá aqui um dos pontos que chamou sua atenção. É o primeiro, né? Com relação a esse relacionamento. Uhum. E uma das coisas mais importantes que eu acho, se no princípio não tiver um relacionamento sólido, eu vou estar atropelando a subsequência. Então, esse relacionamento é muito importante. Porque se você não criar um certo relacionamento sólido, os demais pode ser muito fraco. Sim, sim. Ou ser construídos na areia, né? A casa não é construída na rocha. A estruturação sempre tem que ser no início. Não pode começar do telhado. Boa. A construção não começa do telhado. O Takemi me fez lembrar aquele texto, Tonino, que eu trabalhei com o teu pessoal lá, que é Lucas 6,48, né? Ao construir a casa, cava fundo e constrói sobre a rocha, vindo a tempestade, bate sobre a casa, mas ela se mantém firme. Você tem que criar esses alicerces, né? essas bases, né? Sólidas, que é o relacionamento. Eu acho assim, poxa vida, o que eu diria? Vamos montar um projeto, a igreja está funcionando, vamos começar um projeto, vamos. Ok, tem que esperar 1 ano, 2, 3, para ele ser colocado em prática. Todo o período que antecede é de estabelecer os relacionamentos com quem vai fazer a coisa funcionar. Legal? Muito bom. Muito bem, então, essa é o primeiro ponto. E aí eu vou para o segundo. Mas antes de ir para o segundo, eu queria que vocês observassem ali alguma coisa super interessante no item 1. Diz assim, Arnildo, esse processo prático, que chamamos de regra 14.14, nos faz refletir sobre algumas questões-chave na vivência de uma igreja local. Qual a primeira? Quanto a valorizar a vida. Isso. Que é isso aqui, ó. Valorizar a vida e o histórico das pessoas. Eu fico imaginando aqui com meus botões, por que Paulo seleciona um cara tão frágil e tão tímido, né? Que seria, Neuza, medroso, como um Timóteo. Timóteo era um camarada que não... Aparentemente, Toninho, até para o desafio que eles iam encontrar na frente. Timóteo substitui na equipe um cara que tinha desistido, que é Marcos, João Marcos, né? João Marcos tinha desistido. Eu acho que Paulo não avisou para Timóteo. Passaram algumas semanas, eles escolheram Timóteo na cidade de Listra, né? Barnabé já não estava mais, né? Vocês sabem disso. Agora quem está ajudando Paulo é Silas. Eles chegam na cidade e selecionam Timóteo. Eu digo, não vai dar certo esse negócio. Mas Paulo enxerga o
o cara que ele precisava, ele enxerga. E é fabuloso ver a trajetória de Timóteo, né? E a prova que Timóteo não era tão bom era que Paulo escreveu 2 cartas para ele. Ou deu um trabalho desgraçado aquele. Mas o Paulo enxergava o que ele precisava. Diz, o que ele não tem eu dou, eu supro, mas ele tem o que é essencial. Eu vou dar só um exemplo, assim, bem, quase leviano, pastor Lauro. Paulo passa numa cidade chamada Tessalônica, que vocês conhecem, e os camaradas lá eram muito briguentos, maus. E Paulo tinha apanhado que só lá em Filipos. Chega em Tessalônica com as costas em sangue, né? Dolorida ainda. E ficou só 3 semanas ali porque os caras queriam pegar ele de pau. E ele, foge, foi para Bereia. Quando ele chega em Bereia, os caras lá de Tessalônica descobrem onde ele está e vão lá pegar ele de pau. Aí os caras de Bereia liberam Paulo para ir para Atenas. E Timóteo com Silas fica em Bereia para cuidar dos crentes. A cidade anterior a Tessalônica era Filipos. Lá eles cuidaram bem, deixaram todo mundo organizado. Em Bereia, Timóteo e Silas ficaram e deixaram a igreja organizada e preparada. Só que em Tessalônica não. Aí Paulo, em Atenas, ficou sofrendo porque a igreja de Tessalônica ficou desamparada. E aí ele manda Timóteo. Porque Timóteo não assustava ninguém. O Timóteo chega na rodoviária e os caras queriam pegar Paulo de pau, via Timóteo e disse, esse moleque aí, horroroso, feio, né? Aquela malinha, bem magrinho, tá imaginando? Ele com 17 anos, quem vai bater num gurizinho daquele inofensivo? Então ele tinha Paulo enxergou todo esse quadro. E Timóteo ficou lá, sem querer querendo, edificou a igreja, levou a resposta para Paulo, aí Paulo escreveu a carta, a primeira, né, aos Tessalonicenses, como fruto do trabalho de Timóteo. Uma heresiazinha só para... Muitas das coisas que vocês colocam na conta de Paulo, não foi Paulo que fez. Não foi Timóteo. E eu não sei se eu vou exagerar, mas uns 30%, 40%. Você entendeu? Por isso que eu estou com Timóteo. Amém? Então é isso. Vamos para a nossa... e a outra? A letra B. Isso significa valorizar, tá? Valorizar a vida e a história. E a outra? Reconhecer o potencial das pessoas e capacitá-las intencionalmente. Isso, já tocamos nesse assunto. Tem que trabalhar isso. E o penúltimo? Selecionar bem as pessoas certas para o lugar certo com a motivação certa. Se não, né, a motivação, porque às vezes a pessoa certa, o lugar está ali, é o lugar certo, mas o filho da mãe tem segundas intenções. Você entendeu? Aí já corta o sujeito, não deixa o diabo entrar. E o último? Quanto à arte de delegar com propósito, formando uma nova geração de líderes eficientes e que se reproduzam. Amém. Muito bem, agora, gente, eu vou tratar um assunto que talvez vocês discordem dele do ponto de vista da estrutura, tá? É possível que você discorde dele, tá? Mas não fique de mal, não. Tá? Que é equipando. Aí você diz, poxa, o equipando está aqui? Está. O equipando está aqui. Então eu vou ajudar a fazer esse processo aí agora. Vamos lá?
O que você tem na letra B? Você tem na letra B o que a gente chama de capacitando. É isso? Capacitando. Ok? Então vamos lá. Aí nós temos um texto bem conhecido, né? Super conhecido, né? Que diz respeito a Efésios 4. E aí você precisa colocar aqui o versículo 11 e aqui você coloca o versículo 12. Ok? Durante muito tempo, Giovanni, o meu discipulador, eu acho que era uma escola, não era só meu discipulador. Ele dizia que a palavra-chave do versículo 12 é a palavra catartizo, né? De onde vem a palavra aperfeiçoamento, né? Pode olhar que o versículo 12 começa assim, né? Tendo em vista, não sei se é tendo em vista ou querendo, né? Como é que começa aí o versículo 12? O aperfeiçoamento. Isso. E aí, o que a palavra catartizo é utilizada como sendo, que é o aperfeiçoamento, tá? É utilizado como uma palavra-chave, porque ela tem a ver exatamente com a capacitação, ok? Todavia, quando você linka dentro de uma lógica interpretativa, quando você linka, Neuza, o versículo 11, que está falando de pessoas, a lógica é você dizer que a palavra-chave aqui são os santos, e não a palavra catartizo, porque aqui você vai ter sujeito e aqui também você vai ter sujeito. É uma lógica pedagógica, tá? Não é problema, você interprete como você quiser. Os presbiterianos sabem fazer isso. E aí você tem e aqui é a parte assim mais complicada para algum de vocês lidarem, que eu vou colocar só 4 espaços e não 5. Por exemplo, Arnildo, o Toninho defende a tese dos 5 ministérios, você sabia, né? Ele briga até quem fala diferente. E aí eu vou fazer uma pedagógica, viu, pessoal? Não se assuste, né? Só pedagógica, você continua acreditando. Então vamos lá. Advanil, não abusando da tua bondade, quantos membros você tem aqui? Quantos crentes? Uns 100? Vou colocar 100 para arredondar. Logo o projeto do irmão vai para 200. 100. Agora eu vou pedir para vocês lerem o versículo 11 para mim, mas lerem em parte. Qual a primeira declaração? Ele mesmo deu uns para apóstolos. Isso, ó. Ele mesmo, esse ele aí é Jesus, que está se referindo no versículo 10, 9, 8, é Jesus. Aí, ó, ele mesmo deu uns e não todos. Então, Toninho, a ideia é que esses apóstolos, profetas, evangelistas, não é uma elite que as denominações consagraram.
Então, dá a ideia de que a igreja tem uma elite, e eu não sei quem falou que eles são uma elite. Alguém, em algum momento lá, não sei se foi... Lutero não foi, porque Lutero falou do sacerdócio universal de todos os santos. A Igreja Católica deve ter sido isso, né, que colocou a hierarquia. E aí a gente fica se exibindo aí, achando que nós somos uma elite. Nessa elite, uns são apóstolos, outros são profetas. E não, é um equívoco, porque sai daqui, ó. É a igreja toda, é a igreja local. Aí uns foi para onde? Uns foi para onde? Quantos? Ninguém sabe. Dos 100, quantos vêm para cá? Não sei. Porque isso é mistério. Ou seja, lá aqui na igreja, o Advanil tem apóstolos. O Augusto Nicodemo deve estar revirando no túmulo. Ele já morreu, pastor? Ainda não, mas ele bate, né? Ele escreveu um excelente livro sobre o apostolado, muito boa pesquisa, parece que é a tese de doutorado, pós-doc dele, né? Muito bem pesquisado. Muito bem pesquisado. Agora, só uma heresiazinha. Quem são, Edmar, os apóstolos da igreja? São os que nós chamamos hoje de empreendedores. Esse pessoal criativo, que enxerga o que você não enxerga. Por exemplo, o cunhado do Giovanni é um baita de um apóstolo. Maranhense, visionário, você entendeu? Eu não sei os detalhes, mas saiu daqui de Toledo, foi lá para o Maranhão, passar um tempo lá. Eu falei, não vai não, rapaz, você vai voltar para o Maranhão, cara, você tem juízo não? Mas ele foi lá e ficou quantos anos, Giovanni? Uns 4, 5 anos, agora voltou. Giovanni me deu um relatório rápido ali, que ele está ali no Blumenau, com um negócio, você entendeu? É um baita de um apóstolo. E a igreja está assim, ó, de apóstolos, pessoas empreendedoras, criativas, que pode ser muito bênção para a igreja. Muito bênção. A igreja que eu estava domingo, conversando com muitas pessoas nos intervalos, e a maneira que eles enxergam a igreja, às vezes, enxerga até melhor do que o pastor. Eles não são o titular, mas enxerga até melhor, tem um olhar lindo, perfeito. Não tem maturidade, não tem a função, mas e o pastor deve olhar para essas pessoas com carinho. E tem que descobrir eles e mandar eles para essa caixinha. E aí o treinamento para eles não vai treinar sobre como criar galinha. Mas às vezes a gente fica treinando o cara como criar galinha, como fazer sopa, pro frio. Cara. E a próxima frase? Outros. José, esses outros veio daqui, desse grupo? Não, veio da onde? Daqui. Então aqui já não tem mais 100 quando tirou uns aqui. E agora tirou outros para cá, está diminuindo, né? Está diminuindo. Profetas. Você sabe que a igreja sem profeta, esquece, né? Profeta é aquela ação vertical, né? Eu amo aquelas igrejas que tem um viés profético. Sabe, aquela ênfase profética, porque é uma pegada... É o pessoal da intercessão, é o pessoal da libertação, é o pessoal que vê diabo em tudo. Esse relógio está meio torto ali, está endemoniado, vamos expulsar. Eles são assim.
Eu estava ali em Santo Antônio da Platina, Walter. E aí tinha um grupo de pessoas comigo lá e tinha os profetas. Olha aí a cena. Vocês vão achar esquisito. Aí do nada uma criança veio, ninguém viu, a criança veio e pegou a água do bebedouro e fez blum, aquele barulho, e a mulher olhou e estava assim, Santa Bárbara. Né? Aí ela, sai, demônio. Eu falei, essa é profeta. Expulsou só porque fez glum. Na dúvida, vai que, né? Mas eu acho que na igreja tem que ter de tudo. Eu tive um professor que não é da época de vocês, talvez o Lauro ouviu falar dele, que é o Taqueme, os mais velhos, chamado Robinson Cavalcante, de Recife. Congregacional? Não, é episcopal. Episcopal. Assassinado pelo filho, né? Que dó, né? Ele disse, ele vinha dar aula pra gente ali em São Paulo, e vários seminários que eu fiz com ele, ele vinha como convidado, né, da instituição onde eu estudava. Aí um dia ele disse assim, na minha igreja tem de tudo. Tem desde um grupo da Neuza Etioca, aí era de matar, né? Até um grupo estudando Leonardo Boff. Eu digo, aí é céu e inferno. Mas ele diz, tem que ter de tudo. Tem que ter, gente. Eu sei que algum de nós temos dificuldade de conviver com essas polaridades, mas tem que ter. Na sua igreja tem petista? Tem, olha, ó, tá vendo? E é crente? E o próximo? Você entendeu? O evangelista, eu não preciso demorar muito aqui, é aqueles que são os vendedores, né? Sabe aquelas pessoas gaiatas, do barulho? E tá assim, ó. Você tem que ter nas equipes os evangelistas, as pessoas que, na minha igreja lá, eu conversei com uma pastora lá, o pastor titular, né? E a pastora, eu digo, coloca a minha esposa num grupo desse aí. Mas eu estava pensando o seguinte, para ela pôr fogo no pessoal. Minha esposa é uma evangelista, sabe aquele raiz? Aquele evangelista raiz, que não pergunta se você quer aceitar Jesus. Você já aceitou a Jesus? Você já recebeu Jesus no coração? Não, então fala comigo. Senhor Jesus. Aí eu digo, não, você tem que perguntar se a pessoa quer. Ela diz, não tem que querer. Ele não tem escolha. Eu digo, não, é uma decisão pessoal. Eu disse, não, comigo não tem esse negócio de decisão pessoal. Ela vai para cima, vai para cima. Um mês atrás o pessoal foi arrumar o portão, né? Deu um rolo lá no portão. Aí foram 2 caras. Aí eu recepcionei e tal, e de vez em quando ela ia lá para ver se... Aí uma das idas lá para ver se eles estavam fazendo o serviço certinho, ela disse, ô meninos, vocês já receberam Jesus no coração de vocês? Aí um deles falou, eu sou evangélico. Ela diz, ok, então nós 2 agora vamos ganhar ele para Jesus aqui. Menino, repete comigo. Vem aqui, menino. Que crente é vocês? Só faltou dizer isso. Vem aqui, vamos lá, diga comigo. Aí o cara olhou e disse, fecha os olhos, e às vezes ela pede para o cara ajoelhar. Não dá moleza. Ela fez enfermagem, e aí ela amava aquele período de... Como é que fala que vai? Estágio, tá? E aí ela diz, é o melhor lugar para ganhar as pessoas para Jesus. Ninguém rejeita. Só dá um sinal com a cabeça. Ok. Então repete comigo em pensamento. Aí a pessoa que ajudava ela na equipe não era evangélica.
Aí ela diz, ó, você vai me apoiar. Você vai me apoiar, ok? E o apoio que você vai dar é ficar na porta, vigiando se a coordenadora vem. Fica de olho. Ela não... Aí passou um tempo, e eu digo, não faz isso. Ela diz, vou fazer sim. Aí ela diz, a coordenadora aceitou a Jesus. Eu digo, você está com brincadeira. Aceitou sim. Eu digo, brincadeira. Tudo bem. Aí ela trouxe a coordenadora lá em casa. Está congregando lá em São José dos Pinhais. Eu falei, rapaz, a vizinhança, tem terceiro sobrado do lado da minha casa, tem uma senhora, pensa numa pessoa dinâmica. Sabe aquela vizinha para frente, aquela pessoa que articula. E aí ela disse assim, ela vai ser pastora. Aí eu falei, como assim? Ela é crente? Ela disse, não, ainda não, mas vai ser pastora. Ela tem um perfil de pastora. A igreja, o reino de Deus precisa de uma pastora assim. E assim vai. A pessoa da frente da minha casa tem um terreno vazio, que derrubaram a casa, né? Aceitou a Jesus, mudou para Lapa. O seu Quirina, a dona Elza também. A pessoa de cima, o do lado, que é o Vanderlei, que ficou aqui. Vanderlei, que congregou com o André, o delegado, Vanderlei Castro. Você chegou a conhecer? Então, o Vanderlei morava do meu lado, aceitou a Jesus e a esposa, é pastor agora. Então, vocês não lembram do Vanderlei? O que ele era? Era uma espécie de coordenador. Congregava com o André mesmo. Isso. Então, ele aceitou a Jesus e ele brigava, porque era meu vizinho, é major da polícia, né? Ele atacava os pastores, atacava. E minha esposa um dia disse, sabe de uma coisa, Vanderlei? Pode atacar, mas você vai ser pastor ainda para você pagar, você vai ver. E aí minha esposa levou primeiro a Alice e o Pedro, que eram as crianças, para a igreja. Aí depois levou a Valquíria aceitou a Jesus no retiro. Aí o Vanderlei disse, que história é essa? Eu vou lá nessa igreja. Ele atacava por causa de pedir dinheiro, né? Ele era muito contra. No dia que ele foi, rapaz, sabe aquele terreno na frente da primeira igreja, da terceira igreja, um estacionamento? No dia, tinham fechado o negócio e feito uns carnezinhos para as pessoas se comprometerem. Foi no dia que foi o lançamento, ele estava lá. O pior de tudo, ele levanta e pega um carnê. Aí a gente diz, ele está gostando com a nossa cara. E aí pronto. Ele terminou de pagar o carnê quando estava aqui. São os históricos. Isso, aí eu tive que montar um grupo forçado de novos na fé da minha rua. Mas tudo a minha esposa que vai atrás e ganha. Eu só recolhia os dias minha oferta. Então, vocês entenderam? O evangelho está assim, gente, na igreja. É que a gente só quer fazer gracinha, não quer levar a sério o negócio do pastorado. Só quer... Você falou evangelista, vendedores, idealizadores e mobilizadores. Sei lá, talvez seja isso. Deve ser. O que eu estou querendo dizer, Giovanni... Não é isso. Mas é isso mesmo. E o nosso trabalho, Giovanni, é ver dos 100 onde eu encaixo. Aí vem o último, que é pastores e mestres. Agora, qual que é a crise aqui? A crise aqui é que eu acho que vocês que fizeram, não sei quando vocês estudaram grego, né? Mas a minha base não é o estudo que eu fiz. A minha base, Lauro, é que o Shedd, quem tem aquela Bíblia de estudo Shedd, pode olhar lá, quando ele comenta, ele vai explicar que tem uma vírgula contrário, que a gente chamaria de crase.
em grego, que se pode olhar que diz uns, outros, outros. Então, se tem mais dois, deveria ter outro, outros. E não tem. Só tem um. Outros para os dois. Pode olhar que não tem, porque não existe esse outro. O pastor e mestre estão na mesma área, no mesmo espaço de ser capacitado juntos. Assim, Neuza, Você quer o meu? Olha, Valdo, você está atrapalhando. Você e o Adivanil. Em cima da mesa. O que é? Não é meu também, não. O meu tá? Não, dá para ver. A gente aguarda você ir lá pegar. Desligou já. Ó, você viu quanto eu sofro com esse pessoal aqui. 6 anos você saiu, o Adivanil continua o mesmo, Lauro continua o mesmo, Walter não muda. O Walter foi para a paróquia de vocês, né? Foi. Na tua época? Foi. Olha. Na Presbiteriana do Brasil não tinha mestre lá e chamaram o Walter. Pastor mestre. Aí, gente, voltando aqui, Neus, o mestre cuida ensinando. O pastor ensina cuidando. É o caminho inverso. Os dois ensinam e os dois cuidam. Só que com dinâmica diferente. Você pegou? Todo pastor é um mestre. Mas talvez não mestre no sentido didático. Porque para nós mestre é o cara da didática, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Talvez erudito também, né? O pastor ensina cuidando? O pastor ensina cuidando e o mestre cuida ensinando. Anota aí, fala que foi eu que falei. Depois você fala para o Adivani. Eu aprendi um negócio com o Josadak para ver se ele lembra de mim lá. Mas está difícil, né? Tem. Eu falei lá em Osasco, sábado, eu fiquei lá com o presbitério de Osasco. Eu falei, gente, daqui a 2 anos e meio eu vou parar tudo, eu vou me candidatar a presidente da Renovada. O pessoal lá ficou animado, só para pôr fogueira, ali na fogueira. Alguma coisa chamou sua atenção? Walter, você já conhecia isso aqui, né, Walter? Esse quadro, né? Esse quadro é para ajudar no passo 2, lá de trás. Perceberam? Que é o capacitar intencionalmente. Então, Tonino, você precisa achar alguém lá para mobilizar e fomentar os como é que fala? Os empreendedores, os apóstolos. Você entendeu? E o Toninho é bom nisso porque ninguém, Giovanni, sai da cidade aqui e vai para o meio do mato. Né? Vocês conhecem lá. E aquilo é uma ação de inovador. E assim por diante, apóstolo, profeta. Gente, isso aqui é indispensável na igreja, né? E tá assim de pessoas, é que a gente abafa, né? Abafa. Evangelista nem se fala, né? E pastores e mestres também. Eu acho que, de modo geral, os líderes de grupos pequenos, Edmar, normalmente a maioria cai aqui. Quando eu digo líderes, que pessoas que instruem, cuidam assim. Não estou dizendo que os outros não sejam, mas eles são os melhores. Líder de célula, grupo pequeno, tá? É o que mais tem. Né? Você consegue fazer, Giovanni, Estou nessa fase de estruturação. Seja nova.
É verdade. fase de formar uma equipe, já estamos comigo mais 7. Que bom. Você já tinha visto esse desenho, lógico, mas não talvez nessa perspectiva, né? Tá? Porque a perspectiva clássica... Esse é o versículo favorito do meu pai. É Ele é conhecido como Efésios. É verdade. Dormia pega no pé dele. E a ideia aqui é que você aperfeiçoa os santos aqui, aqui e aqui e aqui. Pegou, Anildo? Aí, Toninho, o certo é a gente selecionar na igreja um gigante aqui, um gigante aqui, um gigante aqui, um gigante aqui. Quando eu digo gigante, é um cara que está um pouco adiantado para ajudar a mobilizar os outros. Vai conseguir os 100%? Não, não vai, mas se você cria a estrutura, facilita. Tá? Aí você diz, poxa, mas ainda tem a questão dos critérios e a questão do delegar. Gente, mas a capacitação intencional, ela é a chave. Não é a coisa mais importante, mas ela é a chave. Ok? Eu queria sugerir que a gente, em subgrupo, conversasse um pouco aonde, em tudo que aqui a gente viu, no anterior e nesse, aonde eu mais preciso melhorar na minha igreja local. Aqui, acho que com exceção dele, não é titular, né? Com exceção do Sérgio, os outros todos são titular. Poderia o conjunto ser assim? Vamos ver, vocês 3, pode ser, Anildo? Você tem que sair, hein? Ok. Então vamos ali mesmo que você fique um pouco, você fica os 3 aqui. Aí então vamos fazer o seguinte. Giovanni, você vem para esse grupo? Tá, aí o Takemi, o Toninho e o Edmário ficam em 4 ao invés de 3. Aí quando a Neuza vir, ela fica ali com... Pode ser? Aí você fica aqui com Lauro, com Walter, Lauro e Advanil. Pode ser? Você vai identificar qual área você sente que mais